Hoje nós vamos apresentar o sistema para quem vai emitir nota fiscal de produto, ou seja, varejo, comercialização de mercadorias, é o que a gente vai tratar nesse vídeo. Como iniciar? A gente tem aqui a dashboard do sistema, o painel de controle, onde você tem um gráfico de acompanhamento do seu financeiro. Como chegar até essas informações, emitir as suas notas, ver as suas receitas e as suas despesas, é o que você vai ter nessa breve apresentação. Qual é o primeiro passo? É cadastrar a sua empresa, as suas filiais, para que você possa fazer esse gerenciamento através do sistema. Para isso, aqui no menu lateral, veja que o menu some se você não está com o mouse sobre ele. Você passa o mouse e aparecem as opções. Clico em Cadastro Base e depois em Empresas. O sistema é multi-empresas, você pode cadastrar mais de uma empresa, sendo que a primeira que você cadastrar, como aqui eu já tenho uma, ela sempre vai ser a matriz. Todas que você cadastrar depois vão ser filiais. Essa primeira empresa que vai estar como matriz é a empresa que você cadastrou no curso introdutório que você fez quando você se cadastrou no período de teste. Vamos editar essa empresa aqui na lateral, na primeira coluna, marcando a opção e depois selecionando aqui em cima, editar. A gente tem várias abas aqui, mas obrigatoriamente você tem que preencher essa primeira aba que é de dados. É onde você vai colocar a razão social da sua empresa, o CNPJ, o endereço, as suas informações fiscais, se você é do Simples ou do lucro real, lucro presumido, os e-mails padrões de envio que o sistema vai utilizar para enviar e-mail de nota, e-mail de venda, e-mail de boleto. Você faz configurações padrão para emissão de boletos, ou seja, juros e multa. Nas configurações fiscais, você cadastra principalmente as informações padrões de configuração para utilizar o PDV. Pode também botar informações complementares que vão ser padrão em todas as notas que forem geradas. E os dados do contador, que é para quem vai gerar o SPED fiscal, tem que preencher essas informações. Voltando para o início da tela, vocês vão ver que a gente tem aqui também a opção de personalizar documentos e e-mails. Fazendo todas as alterações necessárias, a gente clica aqui em salvar. Depois da empresa, a próxima opção é cadastrar os seus bancos. Para isso, ainda aqui no menu lateral, ainda no cadastro base, a gente vai em bancos. É através dos bancos que você vai controlar o saldo disponível em cada uma das suas contas e também vai poder utilizar esses bancos para gerar boletos. Eu já tenho alguns exemplos aqui preenchidos. Eu vou editar o primeiro. Além de selecionar na primeira coluna e clicar em editar, a gente pode dar 2 cliques, que também vai abrir para edição. Aqui vocês podem ver que as informações já estão todas preenchidas e eu marquei aqui que o banco vai poder emitir o boleto. Então, abaixo desse campo, todos os campos que vêm a seguir são específicos de informações de boletos. Se vocês desmarcarem essa opção, os outros campos somem porque eles não são mais necessários. Marcando novamente, os campos estão aqui. Lembrando que as orientações para preencher nosso número inicial, carteira, número de convênio ou outro campo, que vai ser de acordo com cada banco, você vai receber essas informações do gerente da sua conta no banco. Vou salvar aqui no canto novamente. E a gente está novamente na listagem de bancos, que assim como em todas as outras células do sistema, a gente tem filtros. Aqui nesse caso a gente pode filtrar buscando o banco pelo nome. Qual a próxima informação que você tem que preencher? É cadastrar os seus clientes, os seus fornecedores, os seus vendedores. Onde fazer isso? Aqui no menu lateral, ainda em cadastro base, a gente vai em pessoas. Aqui a gente pode ver que tem bem mais filtros. Isso vai variar de acordo com a tela e dos campos de preenchimento em cada tela. Então, além dos filtros, a gente já tem aqui uma listagem de vários clientes, fornecedores, o que a gente cadastrou. Eu vou aqui em novo, no canto superior, e vou criar um novo cadastro de um novo cliente.
Então, qual a informação básica que eu tenho que preencher? É o nome desse meu cliente. Nesse caso, eu vou cadastrar aqui uma pessoa física. Então, os campos a seguir, eles vão mudar de acordo com essa pessoa. E aí, a gente tem todos os outros campos, que vocês podem ver que todos os campos estão em azul. Só o nome tá com um destaque vermelho. Nesse caso, só o nome é obrigatório para preenchimento. Ou seja, campos vermelhos são obrigatórios e campos azuis são opcionais. Então aqui a gente vai ter outros dados, pode colocar o e-mail, o nome do pai, da mãe, o RG. Depois abaixo a gente tem os papéis. Essa é uma seção muito importante porque é a partir dessa seção que essa pessoa vai ser controlada dentro do sistema. Como eu falei, eu vou estar cadastrando um cliente. Mas esse cliente, ele também pode ser um fornecedor, uma transportadora, ou um técnico da minha empresa. Vocês podem ver que vocês podem marcar várias opções que o sistema vai aceitar e vai controlar, sendo toda essa pessoa tendo todos esses papéis. Ou seja, você não precisa cadastrar uma Maria da Silva para ser cliente, outra Maria da Silva para ser um colaborador, e assim sucessivamente. É uma pessoa e você marca todos os papéis que você precisa. Para emitir nota, também é importante que você preencha aqui o endereço. Lembrando que quando você digitar o CEP, o sistema já vai preencher os outros campos. Então, se for um CEP específico de rua ou de lado, vai preencher também o logrador, o bairro. Aqui, como eu digitei um CEP que ele é só por cidade, não preencheu os outros campos e a gente vai ter que preencher. E mais ao final da tela a gente vai ter outras opções, pode definir limite de crédito para o cliente, quanto eu quero que aquele cliente compre. Pode botar endereço de entrega ou endereço de cobrança, se tem mais que esses endereços, como normalmente é o caso de empresas. Tá? Eu vou voltar aqui para a tela e vou clicar em salvar. O sistema me direcionou novamente para a tela de listagem, onde está aqui a pessoa que eu cadastrei. Eu vou dar 2 cliques e editar novamente, e vocês vão ver que abriu mais campos, mais abas lá em cima. O que são essas abas? A aba de contatos é normalmente, no caso de empresas, quando você tem uma pessoa que você conversa no financeiro, uma pessoa no comercial, outra no faturamento. Então você vai botar aqui o nome dessas pessoas, o cargo que elas ocupam, um e-mail que você possa falar diretamente com elas e ir adicionando todos esses contatos. Em vendas, oportunidades, contratos e financeiro, tudo que você cadastrar no sistema, utilizando esse cadastro, vai aparecer aqui. Por exemplo, aqui em financeiro, a partir do momento que você cadastrar lançamentos financeiros para essa pessoa, vai aparecer aqui a listagem de todos os lançamentos financeiros que tem para ela. Depois das pessoas, qual é o outro cadastro que a gente tem que fazer? É o cadastro de produtos. Então aqui na lateral, no cadastro base eu vou voltar nessa tarja laranja e vou selecionar o menu de estoque. Nesse menu de estoque a gente tem vários campos para preencher, mas a gente vai tratar especificamente hoje aqui o primeiro, que é depósitos. O que são os depósitos? O depósito é o espaço físico onde a sua empresa fica cadastrada. Então, por exemplo, se você tem um depósito para uma empresa, um depósito para outra empresa, se você tiver matriz e filiais, você vai cadastrando aqui esses depósitos e o sistema vai controlar a quantidade de produtos no estoque a partir desses depósitos. E depois aqui o próximo é produtos e serviços. Nós já temos aqui alguns produtos de exemplo que estão cadastrados aqui. Tem os filtros aqui em cima para que eu possa buscar eles. E eu vou aqui em cima cadastrar um novo para falar um pouquinho dos campos desse cadastro para vocês. Vamos digitar aqui um nome para o produto. Vamos informar o preço de custo que esse produto tem. Ou seja, quanto a sua empresa paga para adquirir ou para produzir esse produto. E depois o lucro que você deseja, seja em reais ou em porcentagem.
Então, quando eu preencher um desses dois campos, o sistema já vai calcular o preço de venda. Sendo que vocês não podem preencher diretamente o preço de venda. Ele sempre vai ser a soma do preço de custo mais o lucro desejado. Esses são os campos básicos que você tem que preencher para poder cadastrar o seu produto. Mas tem outros campos importantes que a gente vai ver aqui. Por exemplo, o código do produto. O código é a identificação que você vai ter para controlar também esse produto, além do nome. O sistema ele vai gerar um código automático aqui em código do sistema, e o código do produto você pode colocar um código que você já utiliza, ou o sistema, quando você salvar, vai botar o código do sistema e código do produto igual. Outro campo muito importante é o tipo gênero. É aqui que você vai definir o que esse produto é. Se ele é uma mercadoria que você está comprando para revender, se ele é uma matéria-prima que você vai usar em outro produto, se é um produto acabado que você está produzindo, ou ainda se ele for um serviço, por exemplo. No caso aqui, eu vou cadastrar ele como uma mercadoria para revenda, mas é ali que vocês vão diferenciar os produtos de vocês. Outro campo muitas vezes utilizado é o ocultar nas vendas. O que esse campo faz? Ele não vai mostrar o produto na venda. Se você marcar aqui, toda vez que você procurar o produto no menu de vendas, ele não vai aparecer. Então, eu vou deixar aqui desmarcado. E outro campo ainda que muitas vezes é utilizado é esse não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo. Como o sistema funciona? O sistema, se você tem 5 produtos, vai vender 6, o sistema vai dizer, ó, tu não pode vender esse produto porque tu não tem quantidade suficiente desse produto. O não emitir alertas, ele faz com que esse controle não seja realizado, ou seja, o sistema não vai te mostrar nenhum aviso e nesse exemplo que eu dei, o saldo do seu produto ele vai ficar -1. O sistema não vai controlar esse saldo. Depois a gente tem aqui outros campos, pode botar mais informações sobre os custos que você tem, pode colocar a comissão do vendedor. Lembrando que o SIG sempre vai calcular a comissão por produto, não vai ser por vendedor. Você não tem como definir, por exemplo, tal vendedor vai receber 5% de comissão. Não, a comissão ela é por produto. Toda vez que o vendedor vender esse determinado produto, ele vai receber, por exemplo, eu vou botar aqui 1% de comissão. Ou 2% de comissão para vender esse produto, indiferente de quem for o vendedor. Tá? Aqui eu vou deixar sem comissão. Voltar aqui para a tela e a gente tem uma terceira aba aqui que eu vou frisar, que é fiscal. É nessa tela que você vai vincular o produto com os seus impostos, que é um dos nossos próximos passos, para poder gerar a sua nota fiscal. Então, para quem vai gerar nota de produto, é muito importante que preencha essa aba aqui, fiscal, corretamente, porque ela é de suma importância para que os seus impostos estejam corretos lá na nota. Então, eu vou selecionar aqui o meu grupo tributário, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é. E o código NCM, que eu vou botar um genérico aqui. E eu vou salvar e voltar para a lista. Novamente na listagem de produtos, tá aqui todos os produtos que eu cadastrei. Qual é o próximo cadastro? Vocês podem optar por cadastrar tabelas de preço. O que são as tabelas de preço? A tabela de preço é quando você vende o mesmo produto por 2 ou mais preços diferentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, se você vende pelo e-commerce é um preço, vende físico na loja é outro preço, vende uma promoção é um preço, ou ainda diferenciando por cliente. Clientes antigos eu vendo por um preço um pouco mais baixo. Todas essas diferenciações de preço elas vão ser controladas através da tabela de preços. E além disso, aqui a gente também tem que informar qual é o saldo inicial do produto no estoque.
Ou seja, eu estou começando a usar o sistema hoje, quanto eu tenho hoje de estoque daquele produto para o sistema poder calcular. Aonde eu vou fazer isso? Aqui na lateral, em movimentações. Vocês podem ver que a gente já tem aqui diversas movimentações dos outros produtos que eu já tenho cadastrado. E eu vou aqui na lateral fazer um novo. Eu vou dizer aqui que essa movimentação é de entrada. O que isso significa? É mais produto para o meu estoque, entrou produto. Já a movimentação de saída é quando eu vendi ou quando o produto está saindo, ou seja, vai subtrair a quantidade. Aqui eu vou fazer uma entrada, vou selecionar em qual depósito, que é o estoque físico que a gente citou antes, qual é a quantidade do produto que está entrando, e vou selecionar aqui qual que é o meu produto. Seleciono ele e clico em adicionar item. Então tá aqui já o produto, ele já puxou o valor unitário, a quantidade. Eu vou salvar e o sistema já vai entender que eu tenho 5 unidades daquele produto no estoque. Ele já fica aqui na tela de movimentações para criar uma nova movimentação, mas eu vou voltar. E já está aqui a movimentação daquele meu produto. E o que falta agora para eu poder gerar a nota? É cadastrar as informações fiscais, os seus impostos. Essas informações fiscais, ela tem 2 pontos-chave. A importação do seu certificado e a configuração dos impostos. Iniciando aqui no menu lateral, eu vou voltar ao menu de estoque e vou na lateral até configurações e depois vou selecionar NFE. É nessa tela de configurações de NFE que você vai importar o seu certificado do tipo O1. Lembrando que esse é exclusivamente o certificado que o sistema vai aceitar. O sistema não vai aceitar certificado que não seja do tipo O1. Vocês podem ver aqui que eu já tenho um cadastro. Eu vou editar aqui para mostrar para vocês. No ícone de lápis, ele já diz aqui que eu já tenho um certificado no sistema. No caso, quem ainda não importou o seu certificado, vai clicar em novo e aí aqui, onde diz certificado, vai clicar em escolher arquivo, escolher no seu computador o arquivo e importar. Tá? A mensagem que vai aparecer aqui no lugar dessa é que não tem nenhum certificado. Aqui, como já tem, tá aparecendo essa mensagem. Então, eu vou voltar para não subscrever o meu certificado. E o outro passo, como eu acabei de citar, é a configuração dos impostos. Aonde fazer isso? Aqui no menu lateral, novamente em configurações eu vou voltar e vou até o menu fiscal. E aí tem 2 informações básicas que eu preciso cadastrar: grupos tributários e operações fiscais. O primeiro que eu vou clicar aqui é grupos tributários. Esse grupo tributário é o mesmo que já apareceu lá no cadastro do produto. O que o grupo tributário faz? Ele faz a união entre o seu produto e a sua operação fiscal. Ele faz a junção dessas informações para que quando você fizer a venda e, consequentemente, gerar a nota, o sistema entender qual é o procedimento que você está fazendo. Então, é a união dessas informações. Como eu disse, do produto com a operação fiscal, que é o campo aqui acima dos grupos tributários. Esse aqui é um dos cadastros mais importantes do sistema, porque é ele que vai nortear o cálculo dos impostos da nota. Por isso que quando você for efetivamente cadastrar essas informações, é muito indicado que você peça o auxílio do seu contador. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu tenho o primeiro grupo tributário, o sistema já traz um para cada estado, já vai ter lá, só que tudo zerado aqui as alíquotas. Eu vou editar esse primeiro, que é para o Espírito Santo. E por que é importante contar com o auxílio do contador? Porque vocês vão ter que colocar aqui qual é a situação do PIS e do COFINS nessa primeira aba aqui, considerando sempre a sua nota
para o estado do Espírito Santo. Se eu mudar aqui, por exemplo, a situação do PIS para tributável com alíquota básica, ele vai me pedir qual é a alíquota. Então, eu vou ter que preencher também essa alíquota. Mas qual situação tem que selecionar e qual alíquota que realmente é, isso você vai ter que ver com o seu contador, porque ele vai saber a realidade da sua empresa. Outra aba que vocês precisam preencher é a de ICMS. Novamente, o seu contador vai lhe dizer qual é a situação que você tem que selecionar. Lembrando que quem for lucro real ou lucro presumido vai selecionar situações que sejam com 2 dígitos. E quem é do Simples Nacional é situação com 3 dígitos. Então tem que prestar atenção nesse detalhe assim que a gente pode passar para vocês. Mas se vocês têm que selecionar, por exemplo, o Simples Nacional, se é 101, se é 201, se é 400, o seu contador vai lhe passar, você preenche aqui. E, por exemplo, eu vou botar aqui que é a 201, que é com cobrança de ST, então ele já vai me abrir aqui esses campos também para substituição tributária. Você vai botar qual é a modalidade, o MVA e a alíquota, preenchendo aqui os números e clicando em salvar. Como as notas que a gente gera são só de exemplos para vocês, a gente vai fazer elas sem impostos. Mas você preenche certinho conforme as orientações que o seu contador lhe passar. Então, vou clicar aqui em salvar. Com essas informações básicas cadastradas, lembrando, a sua empresa, o banco, os seus clientes, os seus produtos, a importação do certificado e o cadastro da operação fiscal, você já pode gerar a sua nota. Como gerar a nota? A principal forma é cadastrar uma venda e a partir dessa venda você gerar a nota. Como vamos fazer isso? Vamos fazer agora e vocês já vão ver. Aqui no menu lateral, novamente passando o mouse, ele aparece, eu vou voltar o menu fiscal e vou aqui no segundo menu que é vendas. A gente vai usar os 3 primeiros campos, que é pedidos e orçamentos. O primeiro, ele é uma listagem de tudo que você já cadastrou de vendas. Depois a gente tem novo orçamento e novo pedido. Qual que é a diferença? O novo orçamento é quando você faz uma proposta e envia para o cliente para ele aprovar. O pedido é o orçamento já aprovado pelo cliente. Então, eu vou fazer aqui um novo orçamento, vou clicar nessa segunda opção e vai abrir aqui a tela de cadastro de pedidos e orçamentos. Indiferente se você criar um orçamento ou um pedido, a tela é a mesma, os campos são os mesmos, vai mudar só o status que essa venda vai ter dentro do sistema. O primeiro campo aqui, ele está destacado em vermelho, que é o meu cliente. Novamente, como eu já citei antes, todos os campos vermelhos eles são obrigatórios, você vai ter que preencher. Então ele vai aparecer aqui o cliente, eu só seleciono ele, já vai selecionar. Aqui eu não vou preencher tabela de preço, que a gente viu antes. Se eu selecionar a tabela de preço, o sistema vai aceitar o preço que está na tabela. Se eu aqui não preencher, o sistema vai aceitar o preço que eu coloquei lá no cadastro do produto. Então, eu tenho aqui depois a minha empresa, o depósito de onde vai sair os produtos e a origem da venda. Essa origem da venda é um campo do sistema para conseguir identificar como essa venda foi cadastrada. Nesse caso, venda direta, que é a maioria dos casos é quando o cliente veio na empresa, você ligou para ele, fez a negociação, vai estar mandando o orçamento ou o pedido. A venda por e-commerce é quando a venda foi feita na sua loja virtual. Então, se você tiver o sistema integrado com o Magento ou com o Mercado Livre, quando você receber as vendas de uma dessas plataformas, ela vem como venda de origem e-commerce. A venda tipo representação é quando você representa outra empresa. Você está representando outra empresa, fazendo venda em nomes de outra empresa e recebendo só a comissão. Então, você vai usar esse tipo de venda. E a venda pelo PDV é quando você faz a venda através da frente de caixa. Que eu vou manter venda direta, então vou localizar os meus produtos. Da mesma forma que a gente viu lá na movimentação antes,
Eu vou começar a digitar o nome desse produto, ele já vai aparecer aqui embaixo. Seleciono ele e clico em adicionar item. Então, ele traz aqui, iniciando uma listagem, qual que é o meu produto, a quantidade e o valor. A gente pode mudar aqui a quantidade, pode mudar o valor pelo qual esse produto vai ser vendido e pode colocar frete também se tiver. Outra forma de adicionar os produtos é clicando em pesquisa detalhada. Essa pesquisa ela abre outra janela, você pode preencher aqui, por exemplo, caderno. E vou clicar em localizar. O sistema então traz todos os produtos que tenham o nome caderno ou caderno em parte do nome. Então você pode selecionar qual desses produtos você quer adicionar ou você pode inclusive marcar os dois. Depois clicar aqui em adicionar selecionados e eles vão aparecer na listagem abaixo daquele produto que eu já adicionei antes. Eu vou mudar aqui a quantidade também desses produtos. E vocês podem ver que aqui antes do produto a gente tem dois ícones. O primeiro que é para excluir, que é para tirar aquele produto da venda. E o segundo é o de expandir. Nesse expandir, vocês podem dar desconto para o produto, vocês podem ver a comissão do vendedor. Aqui como eu não preenchi não tem, mas vocês podem preencher se ainda precisar. Podem botar valor de seguro ou de outras despesas que vão constar lá na nota. Depois aqui abaixo a gente tem nesse quadro verde o total de venda, você vai ter frete, comissão, vai estar aqui os totais. E depois a gente tem as informações do pagamento que são muito utilizadas. Como funcionam essas informações do pagamento? O primeiro campo é o plano de contas, que é o plano de contas que vai nortear o seu trabalho lá no menu de financeiro. Por exemplo, eu vou selecionar aqui que é revenda de mercadoria. Depois eu posso selecionar a forma de pagamento. O que é a forma de pagamento? É você dizer como, de que forma o seu cliente vai pagar. Se ele vai pagar com cartão, com boleto, com cheque, vai fazer um depósito, vai pagar à vista, enfim, é a forma. Tá? Esse campo ele é muito mais informativo e ele não vai gerar condição de pagamento. Então eu vou botar aqui que meu cliente vai pagar no boleto. Como gerar a condição de pagamento? A partir desses botões aqui, à vista ou a prazo. Se você colocar à vista, o sistema não vai gerar parcela, mas eu posso marcar aqui que é a prazo. E então sim, eu posso gerar parcelas, condições de pagamento. Como eu posso gerar as parcelas? Primeiro eu vou colocar aqui qual é o número de parcelas que o meu cliente vai pagar. Se ele vai pagar em 2 vezes, em 3, 4, 7, 10... Vou colocar aqui esse número de vezes que o cliente vai pagar, o número de parcelas. E depois o período. O período é os dias de vencimento entre cada uma das parcelas que está aqui. Por exemplo, 7 e 14 é um padrão de 7 em 7 dias. Então, a cada 7 dias vai vencer uma parcela. 15 e 30, padrão de 15 dias. Então, a cada 15 dias vence uma parcela. Eu vou selecionar aqui esse, 15 e 30, mas, por exemplo, 30 a 60. A cada 30 dias vence uma parcela. Então, esse período ele significa o tempo de vencimento entre as parcelas. Não é porque aqui tem dois exemplos só, 15 e 30, que vai gerar 2 parcelas. Não, o número de parcelas que vai aceitar é esse primeiro aqui. Eu vou clicar aqui em gerar duplicatas. Então, ele já me gerou 2 duplicatas, dividiu o valor em 2 vezes e lançou daqui a 15 e daqui a 30 dias um vencimento. Depois, abaixo aqui, a gente tem outras informações. Por exemplo, o status do sistema, que foi o que eu citei para vocês antes, que é a diferenciação que o sistema vai fazer entre o que é orçamento, o que é pedido, o que está cancelado, o que está faturado. E tem outros campos também que vocês podem ir preenchendo conforme necessário. E depois a gente vai ter outros campos que são sobre informações financeiras da nota, informações de entrega, que vão ser conforme a sua necessidade. Novamente no canto da tela, eu vou clicar em salvar. E então eu vou estar na listagem de vendas que corresponde a esse mesmo
menu aqui, pedidos e orçamentos, é essa mesma tela. Então tem aqui o orçamento que eu criei. Eu vou editar ele com 2 cliques e eu vou aprovar esse orçamento e transformar ele em um pedido. Como eu vou fazer isso? Aqui em cima no botão branco mais ações, eu vou clicar em aprovar o orçamento. Esse orçamento, então, ele virou um pedido. Se eu vier aqui mais para baixo, em status do sistema, ele já está como um pedido. Agora eu vou faturar esse pedido. Como que eu vou fazer isso? Novamente aqui em mais ações, eu vou em aprovar pedido e ele vai fazer essa aprovação. O que significa aprovar o pedido? Significa faturar ele, lançando ele no financeiro e no estoque. Ou seja, ele me direcionou aqui para a tela de lançamentos financeiros, onde já está preenchido todos os campos que eu preenchi lá nas informações do pagamento. Se eu vier aqui para o final da tela, ele vai ter as duplicatas que eu gerei. E aqui eu vou preencher também o banco. E eu vou salvar. Uma vez que eu salvei esse pedido, se eu vier aqui, novamente, status do sistema, ele está como pedido faturado. O que isso significa? Significa que lá no meu estoque, o sistema já fez automaticamente 3 movimentações. Uma para cada produto e eles já saíram do meu estoque. O sistema já vai fazer esse controle automático. Também significa que essas 2 duplicatas, elas viraram lançamentos financeiros lá na minha tela de fluxo de caixa. Então já está lá lançado automaticamente. Então se eu quiser mudar aqui, vocês podem ver que eu não consigo mais mudar número de duplicatas, não consigo mais mudar nenhuma informação dos produtos, porque já foi lançado. Então agora o meu último passo é gerar essa nota fiscal. Aqui em mais ações, novamente o botão branco, gerar NFE. O sistema então me leva para a tela de nota e já vai estar todos os dados preenchidos conforme a minha venda. Já está aqui os dados da minha empresa como emitente, os dados do meu cliente como destinatário. Então tudo que estava lá no cadastro da pessoa, tudo que a gente preencheu lá está preenchido aqui. O cadastro dos produtos, tá? Todos os produtos que eu adicionei lá, os seus códigos, os preços, as quantidades. Se eu editar aqui e vier em ICMS, PIS e COFINS, tá? As informações que eu preenchi lá na minha operação fiscal. Aqui em transporte ou frete, tá sem frete, porque lá nas informações de entrega eu não preenchi nada. Aqui nas faturas, já tá as 2 duplicatas, as 2 parcelas que eu gerei. E as informações complementares, o sistema já traz aqui o número do meu pedido. Então, com todos esses dados preenchidos, aqui no início da tela eu vou clicar em salvar. E depois em pré-visualizar, que esse botão ele só aparece depois que eu salvar. Então, a gente tem aqui uma pré-visualização da nota. Essa pré-visualização ela não tem nenhum tipo de valor fiscal. Então aqui vocês podem conferir se alguma informação não está certa, alguma informação do cliente, alguma coisa, e depois eu clico em emitir NFE. E aí o sistema já faz automaticamente uma consulta dessa nota e me mostra qual é o status dela. Nesse caso ela está autorizado o uso, então essa nota está certa, ela já foi enviada para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda já autorizou, e essa nota está totalmente correta e eu posso utilizar ela. Como ela foi autorizada, o sistema automaticamente já enviou para o e-mail do cliente um PDF da DANF dessa nota e o arquivo XML. Se vocês quiserem ainda baixar o DANF, o XML, vocês têm aqui a opção mais ações. Tá? Seleciona lá na primeira coluna aqui em mais ações. Essa tela que a gente está de gerenciamento de notas, ela é a mesma tela que se eu vier aqui, voltar no menu lateral, vir em financeiro, NFE emitidas, é a mesma tela. Vai ter uma listagem de todas as notas que você emitiu
a partir do SIG. Se ainda vocês quiserem emitir boletos para esses clientes, vocês também podem emitir os boletos. Aonde emitir os boletos? Aqui no menu lateral, em financeiro ainda, eu vou em lançamentos, que é o primeiro. Aqui é onde vocês vão controlar o fluxo de caixa. Tá? Vocês podem cadastrar lançamentos manuais, tanto de despesa como de receita. E aqui, como eu citei para vocês, o sistema ele cria automaticamente o lançamento da parcela que eu coloquei lá na venda. Então tá aqui de qual é o pedido, de qual é a nota, o nome do cliente, o banco que eu coloquei. Eu posso gerar um boleto desse lançamento ou de todas as parcelas e enviar para o meu cliente. O que é necessário para que eu possa gerar boleto? Ter o cadastro do banco, que foi uma das primeiras coisas que a gente viu, e o banco ele está preenchido aqui onde diz banco. Outra coisa é que a situação tem que estar como não pago, não pode estar nem como pago nem como vencido, e o tipo tem que ser uma receita. Então eu seleciono aqui na primeira coluna o meu lançamento, lá no início da tela, mais ações, gerar boletos. Então já abre a tela do boleto, já está aqui os dados do meu cliente, o dado do boleto, data de vencimento, valor. Eu só vou mudar a carteira para sem registro, porque a gente está fazendo informações totalmente fictícias, uma venda que nem ocorreu, só de exemplo para vocês verem, e vou clicar aqui em salvar. Então já está aqui o meu boleto, valor de 21,60, posso selecionar ele, vir aqui em mais ações e visualizar boletos, que nesse caso eu tinha selecionado o Banco Bradesco. Ele já vai abrir a visualização conforme necessita e solicita o Banco Bradesco. Então vocês viram como bem rapidamente a gente fez os cadastros iniciais, fez uma venda, gerou a nota, gerou o boleto, está tudo prontinho para o cliente, de uma forma bem simples, bem rápida, e vocês têm toda a rastreabilidade dentro do sistema. Toda vez que precisar buscar uma informação, ver algum dado adicional, é só ir nas respectivas telas e vai estar lá a sua venda, o boleto, o lançamento financeiro, a nota, tá tudo registrado dentro do SIG.